E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson aqui no canal Heavy Matemática, agora para a questão 47 do vestibular da URGS de 2023, prova de matemática. Questão na tela. Dados A e B números reais positivos, considere as afirmações abaixo. Afirmação 1. Se A é maior que B, então raiz quadrada de A é maior que raiz quadrada de B. Afirmação 2. Para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é um número irracional. Afirmação 3. Para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é maior que 1. E ali estão as alternativas. Apenas 1, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3 e 1, 2 e 3. Esse tipo de questão cai todo ano na prova da URGS. A maioria dos vestibulares caíram questões iguais a essa, de analisar afirmações e ver quais são verdadeiras ou falsas. Então vamos analisar com muita calma. Vem comigo. Se A é maior que B, então raiz quadrada de A é maior que raiz quadrada de B. Sim, sim. Primeiro você pega, você pode falar dos inteiros positivos, Analisar. Vamos supor aqui sendo 9 e aqui sendo 4. É verdade, 9 é maior que 4. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Segue sendo ainda maior. E assim por diante em outros números inteiros. Tende a ser a maior. Bom, não falou que apenas números inteiros. Também tu tem que olhar para o campo dos racionais. Apesar dos números A e B são reais, eu vou conseguir tirar a raiz quadrada, vou dar um exemplo com raiz quadrada envolvendo números racionais. Exemplo aqui, ó. A maior que B. Vamos chamar o A de 1/4 e o B de 1/9. E é verdade isso. 1/4 é maior que 1/9, porque 1/4 é a quarta parte do inteiro e 1/9 é a nona parte do inteiro. Se eu calcular a raiz quadrada de 1/4 aqui, eu vou ter 1/2. E se eu calcular a raiz quadrada aqui do B, que é 1/9, vai ter 1/3. E realmente, 1/2 é maior que 1/3. 1/2 é metade de um inteiro, enquanto 1/3 representa a terça parte do inteiro. Então, essa afirmação é verdadeira, certo? Eu fiz esses exemplos, a tendência é todas serem verdadeiras, Você pode até analisar e fazer mais exemplos, mas já está bom esses dois exemplos, e eu não vejo nenhum outro exemplo que dê errado, certo? Agora, afirmação 2. Para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é um número irracional? O que é um número irracional? Primeiro, é um número que tu não consegue escrever na forma de fração. Tu não consegue escrever na forma A sobre B. Ou seja, ele não se mistura com os racionais. Os racionais é um campo numérico que envolve naturais, inteiros, números fracionários, números decimais finitos e dízimas periódicas. Os irracionais você não consegue escrevê-los na forma A sobre B. Agora, como diz para quaisquer A e B, eu posso dar um contra-exemplo que a gente conclui que é falsa essa afirmação. O que é um contra-exemplo? É um exemplo que dá errado. Que dá errado essa afirmação. Vou dar um contra-exemplo. Vou chamar o A de 9, de novo, e o B de 4. 9 raiz de 9 mais raiz de 4 vai dar 3 mais 2, que dá 5. 5 é irracional? Não. 5 é racional, porque tu consegue escrevê-lo na forma A sobre B. Ao mesmo tempo ele é inteiro e ao mesmo tempo ele é natural. Então é falsa. Tá? Quando você tem essas duas afirmações que você tem certeza que são verdadeiras e falsas, nesse caso aqui, analise as alternativas onde a afirmação 2 está aparecendo. Aí tu já consegue descartá-la. Descartar as alternativas que tem o 2 como verdadeiro. E agora, só para a gente concluir aqui, para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é maior que 1? Vou dar um outro contra-exemplo.
Se eu pegar com números inteiros, não vai dar certo. Não vai dar. Ou seja, até vai ser maior que 1, né? Vou encontrar um aqui que vai ser maior que 1 usando números inteiros. Agora eu não quero usar números inteiros. Eu quero usar outros números. Vamos usar assim, por exemplo, o que a gente fez agora há pouco, ó. Vou chamar o A de 1/9 e o B de 1/4. Será que é maior que 1? 1/9, a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. A raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Será que 1/2 mais 1/3 vai ser maior que 1 inteiro? Não. Se fosse 1/2 aqui no lugar de 1/3, né? O que aconteceria? Ia dar exatamente 1. Mas mesmo assim, dando exatamente 1, não seria maior que 1. Não ficaria maior que 1. Então, essa afirmação também é fake, tá? Então, para essa questão, a alternativa é a alternativa A, apenas a 1. Ok? Eu espero ter ajudado com o vídeo. Bons estudos a todos e até a próxima.